Foi, né? Tô no celular agora para todo mundo ver. Beleza, vamos lá. Boa noite. Vamos ver, vamos ver. Ninguém pode ver o reino de Deus. Vocês vão ao vivo agora. Bom. Boa noite, amigos. Boa noite. Estava difícil de começar por conta do sinal, agora nós vamos tentar. Então nós vamos começar com a prece musicada e já entro no tema logo após. Meu nome é Cláudio, estamos transmitindo aqui ao vivo para a palestra a pedido dos nossos amigos do Lar Espírita Amor e Luz e o Leal, e vamos iniciar com uma canção conhecida do meio espírita. Quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em com a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz. Bom, vamos lá. Feita a nossa prece, vamos iniciar aqui os nossos estudos de hoje à noite. Bom, o tema que nos foi solicitado é: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Esse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, ele é o 4º capítulo, mas ele está desenvolvendo um estudo à luz do Espiritismo em cima do capítulo 3 de Evangelho de João. O que acontece nesse capítulo? Ele descreve o encontro de Jesus com um fariseu chamado Nicodemos. Ele é um mestre entre os fariseus, ele é uma pessoa muito sábia. E por ser sábio, ele reconhece também em Jesus uma sabedoria, E ele tem uma dúvida, E essa dúvida é sobre a questão de nascer de novo, Os judeus daquela época, ou os judeus, tinham um conceito diferente sobre o conceito de reencarnação. Então, lá no item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, os espíritos, Kardec, todo o trabalho feito para a codificação, apresentar esse estudo para a gente, ele faz uma prévia sobre como os judeus entendiam a questão do nascer de novo, da reencarnação. Então, a reencarnação ela fazia parte dos dogmas dos judeus, mas sob o nome de ressurreição.
Então as ideias dos judeus a esse respeito ainda não eram muito claras, muito definidas. Eles entendiam essa questão do renascer, do nascer de novo, de uma forma ainda muito vaga, sem uma certeza do que eles estavam pensando sobre o tema, sobre a questão. Então, eles acreditavam, né, que o homem podia, né, reviver, sem saberem de que forma eles poderiam reviver. Eles acreditavam na continuidade da vida, desse nascer de novo, mas não sabiam de que forma era. Né? Então, a questão da ressurreição era para eles o que é a reencarnação para o espiritismo, para os espíritas, para nós os espíritas. Só que, né, fazendo essa diferenciação, ressurreição, ela dá uma ideia do quê? De você desencarna, falece, morre e volta para o mesmo corpo. Né? Há algumas igrejas religiosas que acreditam nisso, né? Que você desencarna e você morre, né? Falece e retorna no dia do juízo final e retoma o mesmo corpo. Né? Já, né, o espiritismo não. O espiritismo ele tem o conceito de reencarnação na ideia de que você vem num outro corpo formado especialmente para uma nova condição, para um espírito já que talvez tenha agregado novos valores ou não, mas é uma condição diferente, né, num corpo novo. Em favor dessa afirmativa, nesse dogma, entre aspas, do espiritismo sobre reencarnação, temos a ciência a nosso favor. Não é à toa que, né, o espiritismo surgiu num momento, se desenvolveu num momento da história em que as ciências, de um modo geral, surgiram para quebrar todo aquele domínio, aquele monopólio da igreja da época, né, lá do século XVIII, XIX, que, né, bloqueava, né, todas essas pesquisas, bloqueava a ciência. Então, nesse período, com o iluminismo, surgiram novas ciências, e essas ciências vieram dar novos horizontes para coisas que eram misteriosas ou que eram só de domínio, né, do clérigo católico, que controlava a população com isso. Então, nesse momento, surge o espiritismo trazendo essa nova visão, a questão da reencarnação. Então, a ciência corrobora isso, dizendo que não é possível voltar num corpo que já se desligou, que já entrou em estado de putrefação, que já não possui mais condições de vida, né? Então, o Nicodemos, ele não entendia isso, ele não conseguia entender isso. E aí, né, nós vamos recorrer, né, para aprofundar mais nessa questão da ressurreição, ao capítulo 15 do livro A Gênese, que ele é o capítulo que fala sobre os milagres de Jesus, no item ressurreições. O que eles nos falam? O item 39 desse capítulo, que o fato de um indivíduo que se achasse realmente morto voltar à vida corporal seria contrário às leis da natureza e, portanto, seria um milagre. Né? E aí ele vai, né, nos dando condições da gente expandir o nosso conhecimento, apresentando oportunidades da gente agregar novos valores dentro dessa informação. Porque lá no início do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala que, né, o conceito de reencarnação ele caberia a Elias, que teria voltado como João, mas não se encaixaria na questão do Lázaro. O Lázaro não ressuscitou. Ele ressuscitou se entender que ele voltou para o mesmo corpo, mas ele não tinha se desligado. Ele estava num estado cataléptico. E aqui a gente usa para explicar melhor essa situação, usando desse item 39 do Evangelho da Gênese, que diz o seguinte, eu tenho que ler alguns trechos aqui. Mesmo na atualidade, se as aparências às vezes enganam, os profissionais
né, enganos profissionais, os acidentes daquela natureza deveriam ser bem mais frequentes num país onde não se tomava nenhuma precaução contra eles e onde o sepultamento era imediato. Então, no caso do Lázaro, se ninguém tivesse tido a sensibilidade, como a Marta, a irmã dele, né, recorreu a Jesus para tentar salvá-lo, né, de uma presumível morte, né, ele teria ficado lá preso no sepulcro, né? Então, aí o texto vai prosseguir e vai nos dar mais explicação. Então, lá no Evangelho no Evangelho de Jesus tem mais dois casos, que é o caso do o filho de Jairo e o filho da viúva de Naim, que ambos os casos foram acometidos de uma síncope ou letargia. O que é uma síncope? É a perda dos sentidos, né, devido à deficiência de irrigação sanguínea no cérebro. Já a letargia é um estado de profunda e prolongada inconsciência, semelhante ao sono profundo, do qual a pessoa pode ser despertada, mas ao qual retorna logo a seguir, né? Então, nesses casos aí que a gente citou, Lázaro, Jairo, o filho da viúva de Naim, conforme está no Evangelho, esses casos estão ligados mais a essa letargia, né? Então, a capacidade fluídica de Jesus, ela nos dá a condição de entender que ele, com a sua energia, conseguiu restabelecer essas pessoas, esses casos, as pessoas envolvidas nesses casos, né, do seu toque fluídico, né? E a gente lembra lá da passagem que explica da mulher que sangrava e que tocou nele e a hemorragia estancou. Então ele tinha uma capacidade fluídica que de pronto restabelecia essas condições orgânicas ou até mesmo psíquicas nas pessoas. Então, aqui tem um destaque dentro do texto que vale a pena ler, que é o seguinte: dada a potência fluídica que Jesus possuía, não há nada de espantoso que esse fluido vivificante tenha reanimado os sentidos em torpor, foi o que a gente acabou de falar, que tenha mesmo feito voltar ao corpo o espírito, prestes a abandoná-lo, uma vez que o laço perispiritual ainda não havia se rompido. Então, quando a gente estudar mais aprofundadamente o capítulo 14 da Gênese, né, do livro A Gênese, lá a gente vai entender como é que é isso com mais detalhes, né? Então, a grosso modo aqui a gente explica o seguinte, que a morte só é efetiva, a morte do corpo, chamando da morte do corpo, quando acontece o desligamento fluídico, né, do espírito via perispírito do corpo físico. Aí sim está a morte efetiva. Enquanto não há esse desligamento, o espírito ainda está encarnado, né? Então é por isso que tem a diferenciação entre alma, né, e espírito. A alma, ela está encarnada, ela está na condição de ligamento ainda com o corpo físico. Eu destaquei aqui um caso, né, para a gente ver que isso acontece desde que o mundo é mundo, né, e ainda tem pessoas que ainda passam por situações como a do Lázaro, são enterradas ou sepultadas, né, sem que se avalie a real condição da pessoa. Aqui eu vou destacar um texto que eu extraí de um jornal da República Dominicana, um jornal, um site, chama El Metropolitano. Então, esse caso aconteceu em 2011, que ele cita o caso da bailarina dominicana chamada Niurka Berenice Guzman Regis, em 2011. Né? Então, ela foi encontrada sem vida no seu quarto, né? Os médicos declararam que ela tinha tido um infarto do miocárdio e a jovem de 23 anos, que era a idade dela, foi enterrada. Né? Então, assim como a Marta teve um insight, a amiga dela também teve um insight e né, procurou a família e disse que ela sentia que ela estava viva, e realmente foram lá, fizeram toda a perícia, exumaram o corpo e verificaram que ela tinha sofrido asfixia dentro do caixão. Então ela estava viva. Né? Então, como acabamos de ver aqui na Gênese,
e juntando aí com os casos citados do Lázaro, Naim, da viúva, filha da viúva de Naim, filha de Jairo, né, esses casos estão acontecendo e ainda, né, não se... Parece que não há uma preocupação tão intensa quanto a avaliação completa do estado de desligamento do dito falecido, né? Então isso aqui está o capítulo 15, né, falando sobre ressurreições, tem bastante informação ainda, e a gente juntando com o Evangelho, né, e a gente vai entendendo que a codificação ela não pode ser lida de separado, estudada, não lida, mas estudada em separado. São pontos que se interligam, facilitando o entendimento. Muito bem, então Nicodemos, né, retomando esse discurso, essa conversa que ele teve com Jesus, ele era, né, um senador dos judeus, ele era um mestre lá entre os judeus, os fariseus, né? E aí ele pergunta para Jesus: Mestre, sabendo que vieste da parte de Deus para nos instruir, como um doutor, por quanto ninguém poderia fazer os milagres que fazes, se não tivesses com eles? Então ele acreditava mesmo no que o Jesus fazia entre o povo na época. Ele acreditava naqueles ditos milagres, ele acreditava na autoridade moral de Jesus. Então, baseado nisso, ele foi e perguntou, nessa entrevista, Jesus disse a ele: em verdade vos digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Disse-lhe Nicodemos: mas como pode um homem velho, já velho, retornar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? E Jesus diz: ora, tu que és mestre em Israel, ignoras essas coisas? Digo-te em verdade que não dizemos senão o que sabemos, e que não damos testemunho senão do que temos visto. Então, ele não poderia entender ainda a proposta dessa informação, a profundidade dessa informação. Faltavam a ele elementos. Nicodemos ainda não tinha elementos, assim como a maioria, né, da civilização da época não tinha esse acesso a essa informação, que é o que nós estamos debatendo aqui, a questão da reencarnação, né? Então, vamos dizer que o assunto, né, essa discussão termina aqui, né? Porque de que adiantaria falar das coisas do céu se nem as das coisas ele ainda tinha entendido? Então faltava elementos para que ele conseguisse entender essa mensagem de Jesus. Então, como a gente vê, a questão da reencarnação, ela sempre foi e ainda é uma dúvida entre as pessoas. Nós estamos vendo tudo isso agora, nesse momento desse vírus, que é essa pandemia mundial, que, né, quem nunca se preparou, quem nunca teve curiosidade de recorrer a essas informações que nos informam sobre quem nós somos, espíritos reencarnados, fica perdida e, né, às vezes começa a tomar medidas extremas. A humanidade, ela sempre se procurou, né, através das perguntas e respostas, chegar à conclusão e encontrar resposta para suas dúvidas. O Espiritismo, né, é bom que eu vou até destacar aqui, né, é uma colocação feita no livro O Consolador, né, pelo Espírito Emmanuel, através da psicografia do Chico. Ele nos diz que o Espiritismo ele tem um aspecto científico e filosófico, né? E sempre será um campo nobre de investigações humanas, né, com outros movimentos coletivos de natureza intelectual que visam o aperfeiçoamento da humanidade. No aspecto religioso, ele estabelece a renovação definitiva do homem para a sua grandeza. Então nós temos aí um tríplice aspecto do Espiritismo, né? A ciência e a filosofia nos abrindo um campo para as investigações, e, né, a questão religiosa, a questão moral, a questão ética nos dando condições da nossa renovação como seres humanos, como, acima de tudo, espíritos.
Eu destaquei aqui um texto que né, dentro dessa ideia de pesquisa, de pergunta, né, e através das perguntas que vai se chegando a respostas por aquilo que a gente precisa entender. Esse texto é lá do Momento Espírita. Então ele fala assim, né, e se a vida não fosse um só livro? Porque muitos textos, muitos artigos, muitas filosofias tentam comparar a vida humana a muitas coisas, né? A nossa existência ela é muitas vezes comparada a uma estrada. A vida é uma estrada, é uma grande viagem onde a gente encontra muitas pessoas. Um grande livro, como propõe aqui o texto, né? Uma autobiografia que nós vamos escrevendo, né? Desde o momento em que nascemos. Então a nossa vida é cheia de episódios, cheia de capítulos. Então ele faz essa proposta, né? Imaginemos mesmo se a vida pudesse ser igualada a uma obra literária. Páginas de dor, páginas de alegria, páginas de conquista e mesmo de frustrações, sacrifício, páginas de recompensa também, né? Mas aí o texto vai apertando mais ainda com perguntas. E se a vida não fosse apenas um livro, mas centenas de livros que vão sendo armazenados, né? Cada encarnação, um novo livro. E aí ele vai mais direto, ele já é contundente. Que cheguemos direto ao assunto, né? Nós somos seres imortais. Muitas encarnações e muitas experiências. E o importante, né, concluir aqui o nosso texto, é saber que a nossa vida é muito maior do que apenas a história que estamos escrevendo agora, né? Eu tenho assistido algumas palestras aí do Haroldo, do Divaldo Pereira Franco, Haroldo Dutra, né? E acho até interessante, porque às vezes a gente, acompanhando as páginas sociais, até mesmo a gente, né, falando de mim, a gente entra na sintonia aí do pessoal de mídia social e a gente acaba deixando o lado pesado da gente, o lado ruim da gente se exaltar. Quantas xingações, quantas humilhações que as pessoas usam desse canal para fazer a respeito de uma coisa que elas não concordam, um pensamento, um jeito de ser da outra pessoa. E eu gostei do apontamento do Haroldo, que ele fala, olha, né, nós somos melhores, nós somos maiores que isso, né? Retomando aqui o pensamento, o importante é saber que a nossa vida é muito maior do que apenas a história que estamos escrevendo. Parou. Parece que parou, vamos ver. Retomou. Então, nós somos muito maiores que isso. Nós podemos fazer mais, né? E se a gente enxerga que a gente não é só isso que tentam nos empacotar, nos enlatar, nós não nos sentimos medo de nada, né? Nós sabemos que esse momento que nós estamos passando, ante a um infinito imortal que nós temos pela frente, é nada, é pouco, não traz nada no sentido de que nós não devemos nos deter com pedras no caminho. Nós devemos mirar, focar no nosso caminho espiritual, né? Outra coisa que eu tenho colhido dessas palestras é que esse momento que a gente está vivendo agora, ele é necessário, assim como virão outros, né? É como uma escola, e esse é o grande problema, né? Associando com o tema encarnação, né? A escola também seria um parâmetro para entender as encarnações. Nós começamos lá no primário, naquele primeiro momento, alguns até lá no jardinzinho da infância, e fomos avançando, passamos pelo ginásio, colegial, né? Não sei qual é a linguagem de agora, estou falando a minha, né? E temos, alguns fazem a faculdade, o primeiro curso de nível superior, outros querem fazer mais, pós-graduação, doutorado, e vai. E o estudo não tem mais fim. E a gente descobre que a gente se especializa num assunto, mas há tantos outros para se especializar. Assim é a nossa vida, né? Ela não se encerra num assunto só. E agora, usando a questão da escola como exemplo, o que nós estamos vivendo agora? Nós somos aqueles alunos, a maioria de nós, que foi empurrando com a barriga o ano letivo todinho.
primeiro trimestre, segundo trimestre. No terceiro trimestre o calo apertou, olha, notas muito vermelhas, né? E agora, como fechar com notas azuis? Infelizmente, não há não há milagres, né? Ou você estuda e vira um gênio dos 2 meses, dos 2 trimestres anteriores que você não foi, ou você vai amargar aí o retorno para o mesmo grupo, o mesmo nível. Você não tem direito natural de passar para uma outra série. Muitos espíritos que a gente vê aí, nesse momento de transição, por não enxergarem, né, não terem tido esse ímpeto de correr, desenvolver as habilidades e as propostas encarnatórias, agora eles estão em desespero. E muitos deles querem até atravancar o progresso daqueles que estão interessados e fizeram a sua parte. Claro que nós sabemos que, né, nesse momento agora não há mais chance, né? As notas já foram fechadas. Mas usando a encarnação como um conceito, nós enxergamos todos esses apertos de um ponto de vista mais elevado, né? Tudo que envolve as agruras do corpo, todas essas ocorrências que a gente se desespera, não vai nos abalar. Eu vejo as pessoas estão preocupadas com a questão financeira, né? Pode ser que eu esteja de um lado confortável agora falando que eu estou empregado, meu tipo de emprego ele me dá um certo estado de conforto nesse momento. Mas a vida ela não é um pacote fechado para cada um. Nós temos habilidades e o que nos aparece pela frente vai aparecer à medida que nós vamos nos preparando. Eu me lembro que eu sofri um acidente aí em 2001 e no mesmo período eu fiquei sem o meu salário por parte do INSS e da empresa, porque o INSS entrou em greve. Então, os 6 meses que eu fiquei afastado da empresa, o INSS ficou também. E eu estava lá no hospital internado sem poder fazer nada. Mas veja só, nós não estamos desamparados, né? Graças a Deus, muitos amigos, a própria empresa, mesmo não podendo me ajudar diretamente, os amigos me ajudaram e eu acabei até ficando num estado, né, confortável lá com as vaquinhas que fizeram para me ajudar, né? E veja só, né, eu estou usando o meu parâmetro aí, minha história, né? Até me perdoem por isso, mas eu sou o caso que eu mais conheço. Então, às vezes a vida coloca a gente numa situação de aperto, mas a gente se esquece de olhar que a gente tem gente do nosso lado para nos ajudar. Então, com fé em Deus, ninguém vai passar aperto, né? Claro que nós vamos ser exigidos em muitas coisas, mas se nós tivermos esse senso de união, né, quebrarmos esse egoísmo, por que acontece? Eu vou ficar sem dinheiro, eu não vou ajudar o outro não, porque eu tenho que pensar em mim, né? Mas se todos ajudarmos uns aos outros, ninguém ficará no aperto. E essa é a grande lição das encarnações. As encarnações trazem esses perrengues, então os grupos sociais, os países, as situações nas quais a gente passa como encarnado, elas todas são lições. Então, inclusive agora é mais uma lição, né? Nós estamos aqui no final de um ano letivo exigindo conhecimento e habilidade para as quais nós tivemos oportunidade de encontrar recursos para dar conta agora, né? Aqueles que não foram atrás, que não buscaram, né, será tanto mais difícil porque não tem a compreensão necessária, né? Então é por isso que o Nicodemos lá, ele apesar de ser mestre, né, ele era mestre de coisas, né, referentes àquele grupo social que eram os fariseus, é o grupo em que ele convivia, mas faltava recursos para ele. Com certeza, né, as encarnações iam abrindo esse leque de informações para ele, mas ele já tinha dado o pontapé inicial, né, ao falar com o Cristo sobre o assunto. Então, a questão é que muitos de nós vivemos as nossas encarnações como se fosse só essa, né? Tudo se vive aqui, tudo se encerra aqui. E
buscando outro texto para nos dar o apoio nessa palestra aqui virtual, eu peguei um texto da internet, a referência não está aqui, mas depois a gente fornece. Quem quiser, que as fontes que eu busquei essas informações está comigo aqui, eu posso passar depois. Então, o que esse texto nos propõe? Ele nos propõe 4 perguntas. Nós não vamos trabalhar a resposta dessas 4 perguntas, mas nós vamos fechar um conceito aqui que vai ajudar a esse... Ixi, travou. Voltou, dá um sinal. Pois bem, então parece que voltou. Então me deram um ok aí, qualquer coisa avisa aqui que eu tô lendo. Bom, então, retomando. Então, eu para desenvolver esse trabalho dentro dessa palestra, eu busquei alguns textos de apoio, como eu estava dizendo antes de travar. E aí esse texto chama Reencarnação, Objetivos Existenciais. E ele faz algumas perguntas para que a gente formule a nossa passagem pela vida, pela encarnação, não essa, mas como as que virão, de uma forma que a gente aproveite melhor essa nossa passagem. Então ele pergunta, né, qual o maior objetivo da nossa existência? Por que muitos não valorizam a própria vida? Segundo a doutrina espírita, o que significa as palavras nascer de novo, proferidas por Jesus? É-nos possível a conquista do reino de Deus? Então, esse texto ele faz a seguinte colocação. Nossos objetivos, geralmente os mais imediatos, são aqueles que são ligados à família, ao trabalho, às relações sociais e às amizades. Esse, né, a base comum da passagem de muitos de nós pela Terra. Né? No entanto, né, quando a pessoa se volta a si, ela começa a se fazer perguntas. Né? E deveria, né, se fazer perguntas, porque ela muitas vezes ela tem tudo isso, mas ainda parece que falta alguma coisa. Né? Então, não há espiritualmente objetivos definidos porque ela não se conhece espiritualmente. Né? Então a existência ela começa a ser vazia. Daí, né, às vezes a gente tem tudo, tem, né, tudo que um cidadão comum pode ter, é feliz na família, no trabalho, tem boas relações sociais, a vida é próspera no sentido pragmático do dia a dia, aquilo que pedem da gente, né? No entanto, ainda assim se sente um vazio. Haja visto a gente tem conhecimento aí, de tantas pessoas que são milionárias, possuem casas do tamanho de cidades, né, as mansões, e daqui a pouco apareceu a notícia de que se suicidou, se matou, porque não se encontrou, né? Teve tudo como ser encarnado, como corpo físico, mas como espírito ele não se conhecia. Né? Então ele não começa a não encontrar a felicidade que ele pensa que encontraria tendo as coisas materiais. Né? Nada contra as conquistas materiais. A questão é que nossa essência é espiritual. Então, o que nós deveríamos mais trabalhar é a nossa essência espiritual. Porque tudo que nós temos de material, a gente tem que usar para nosso benefício, né, para facilitar a nossa passagem na Terra e as daqueles que estão conosco na nossa jornada. Né? O Gandhi, ele desencarnou, quando desencarnou ele só tinha, né, só deixou um relógio, se eu não me engano, mais alguma coisa. Ele não deixou mais nada. Né? E em contrapartida tem famílias inteiras brigando por bens materiais que os desencarnados deixaram. Então veja só, é bom colocar isso sempre na balança, né? Sem querer, né, definir o que está certo e o que está errado, mas a gente avaliando o que nos serve. Pois bem,
né? Tem um livro que eu cito, que eu gosto de citar, que é o livro... Ih, travou. Pois bem, retomando. Então eu estava falando agora do livro, um livro que eu gostaria de recomendar, que é o Escada de Jacó. Então, o Escada de Jacó, que é do, se eu não me engano, Carlos Bacelli, não vou me lembrar, mas o título é Escada de Jacó. É um livro espírita. E ele fala que muitas pessoas encarnam e não têm, e passam pela vida, quando retornam à vida espiritual, eles voltam com mais comprometimentos ou não levam nada agregado de valor novo para a existência espiritual, a nossa verdadeira existência. Então, acredito que, né, dentro desse estudo do capítulo 3, 4 no caso aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, é que entendamos que esse nascer de novo realmente é a reencarnação. Nossos corpos não nos definem a existência, nossos corpos são apenas invólucros que nos servem para esse momento. Nós podemos encarnar como homem, como mulher, falando de gênero, podemos falar de encarnar pobres, ricos, ou passar uma condição missionária, né? Então, nós temos muitas nuances dentro de uma encarnação para que a gente agregue valores, principalmente espirituais. Então, a questão do reino de Deus, ele pergunta, né, o que seria esse reino? Algum lugar circunscrito? E aí nosso texto responde aqui. A literatura espírita argumenta que a reencarnação, né, que é esse nascer de novo, representa uma dádiva que não é devidamente valorizada. São poucos os indivíduos que estabelecem para si mesmo propósitos e objetivos elevados. Então é preciso reconsiderar conceitos, repensar hábitos, aprofundar conhecimentos, reformular pensamentos, redirecionar sentimentos, superar limitações e imperfeições, trabalhar pela melhoria da própria realidade. Eis o programa para quem deseja levar da Terra o maior número de experiências positivas, né? Então, se nós aprendermos a nos elevar, a buscar conhecimento que agregue valor, nós com certeza vamos estar saindo dessa encarnação melhores, né? O fato de você, né, dizer uma palavra positiva para a pessoa que está em um momento de depressão. Agora mesmo um rapaz aí que ele faz um trabalho no YouTube lá no Nordeste, né, um trabalho cultural, ele, né, pediu, né, uma ajuda porque ele está com depressão, tudo, né? Então, uma palavra amiga ajuda muito mais, né? Depois ele postou um vídeo, né, lamentando que tinha pessoas que estavam até desejando mal para ele. Então, olha como é que a gente está fazendo esse recurso, que é a internet, para atrapalhar a vida das pessoas. Eu vejo de vez em quando aí tem uns canais, mídias sociais aí que são terríveis, né? Então, vamos usar das coisas que a gente tem para ajudar as pessoas, né? O espírito Essa de Queiroz, no livro O Bem e o Mal, da Wanda Canuti, né, que é a médium, ele diz o seguinte: a falta de conhecimento de que a vida continua, de que o espírito é imortal, faz com que aqueles que assim não pensem assumam compromissos profundos por darem à existência um rumo inadequado. Eles colocam todas as expectativas da vida em conquistas menores, esquecido que trazem uma inteligência concedida por Deus para promoverem o seu aprimoramento, desenvolverem suas potencialidades, pensando, né, na imortalidade do espírito, para que sua passagem pela terra deixe marcas de dignidade, de elevação, de caráter, de esforço, porque só assim estarão realizando o crescimento espiritual. Essa mensagem do Essa de Queiroz, ela nos dá aí a chave, né, para a gente entender por que, né, a encarnação ela é importante, para que a gente se aprimore, para que a gente deixe, né, realmente valores positivos
para a gente, para a nossa continuidade no avanço, para que a gente mereça passar para um outro nível, para outro grau, né, para outro nível escolar da vida, e para que a gente envolva as pessoas também nessa oportunidade, sendo como nós somos, né, esforçados nessa busca pela melhoria, nós consigamos causar essa motivação nas pessoas. Né? Aqui no Evangelho ainda, segundo o Espiritismo, dentro desse capítulo, né, ele nos destaca por que é importante a encarnação, qual é a necessidade, na verdade, da encarnação. Ela é necessária para que possamos cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus nos confia. Então nós somos portadores do cumprimento dos desígnios de Deus. Nós não somos meros espíritos encarnados. Nós somos os missionários de nós mesmos, e se a gente puder ajudar aqueles que estão ao nosso redor, melhor ainda. Né? Os que desempenham essa tarefa com zelo, transpõem rapidamente e menos penosamente os primeiros graus da iniciação, e mais cedo gozam os frutos dos seus labores. Aqueles que, ao contrário, usam mal essa liberdade que Deus concede, retardam sua marcha. Né? Daí a gente enxergar tantas nuances encarnatórias. A gente fala, puxa, mas a pessoa precisava passar por isso. Né? Então, quando a gente entende esse conceito de encarnação, a gente entende os porquês de cada coisa, inclusive esse nosso porquê geral que nós estamos vivendo no momento. E lembre-se, né, quando a gente está na escola, a gente, assim como na vida, a gente tem várias disciplinas. Né? A vida nos tem a disciplina do lar, a disciplina do trabalho, a disciplina do convívio nas ruas, as diversas situações que a vida de encarnado nos dá nesse planeta. Então são várias disciplinas. Alguns passam bem na disciplina de relação no trabalho, mas não se dá bem na relação com a família. Né? E assim na escola também, são várias disciplinas. Então o que nós estamos vivendo agora é uma dessas disciplinas coletivas. Olha, o teste agora é esse. E conforme nos anunciam, né, isso aí vocês podem ler lá no capítulo, nos últimos capítulos da Gênesis a respeito da nova geração. Os tempos são chegados, se eu não me engano, a nova geração. Então, lá fala que nós, né, isso aí é um texto lá do século XIX, que, né, os momentos de exigência coletiva vão chegar. Né, e aqueles que não se prepararam vão sentir o peso dessa passagem. Para que a gente, né, entenda melhor, que esse momento aqui já está acabando, né, eu falei que ia acabar 8h20, já são 8h20. Eu só vou encerrar aqui o último texto, que já sai um pouco do capítulo, que a gente já encerrou essa ideia da reencarnação, mas é que é preciso a gente buscar constantemente o aprofundamento dos conceitos dos princípios espíritas, do estudo espírita. Então, aqui eu destaquei 5, né, que são os 5 principais, e a existência de Deus, né? Entender, né? Em que ordem dentro do universo nós seguimos, obedecemos, né? A existência de Deus, a imortalidade do espírito, pluralidade das existências que acabamos de falar, comunicabilidade entre os espíritos encarnados e desencarnados, sabendo que há um mundo paralelo, que é o nosso mundo real fora desses desencarnados, e isso justifica